Hoje eu quero falar com vocês sobre um segredo dos mestres e dos meus estudos que eu tenho feito nesses últimos dias. Não é novidade nenhuma para vocês que cada vídeo que eu gravo com vocês eu praticamente estou lendo um livro diferente. E hoje eu queria falar um pouco sobre este livro aqui que eu estou lendo, Mesmer, né? E à medida que a gente vai falando dos vídeos, nos vídeos, a gente vai. Na minha teoria, é muito simples, que você, através de cada autor, você vai pegando o, o caminho que ele está trilhando e percebendo o que foi transformando aquele mestre ou aquela pessoa. Que no caso a gente hoje pode ser que a gente siga nas redes sociais também. Mas assim, tem pessoas e autoridades em vários assuntos aí que a gente desconhece. Mas esse canal é para isso, é para a gente trazer essas pessoas aqui, de certa forma, trazendo para você conhecimentos secretos que você não vai ouvir falar. E às vezes as pessoas hoje estão vendendo promessas de cursos e querendo indicar que vai ter um caminho, alguma coisa, mas na verdade às vezes não tem. Você não vai encontrar às vezes, porque eu falo para vocês, gente, porque eu já procurei bastante. Já no passado, por querer demais descobrir algumas coisas, a gente se seduz às vezes. Mas é um erro muito comum e não tem nada de errado em você ser um buscador. A questão é justamente você cuidar da sua ansiedade para conseguir as coisas. No caso, seja sabedoria, algumas pessoas têm ansiedade por dinheiro, né, cobiça. Mas o que acontece, que a gente fala aqui, é que todo mundo é, sente que existe um caminho, sente que existe uma fórmula, mas não consegue acessar. Sabe que por isso que eu resolvi sempre dividir e montei esse canal para isso. E eu cansei. Eu cansei de ver enganadores, eu cansei de ser enganado. Enganado chegou um momento que não era questão de enganar-se do que o cara ia pregar, mas sim das técnicas que a pessoa gera, dizendo que ela sabe, mas aí você vai descobrir que na verdade ela não sabe. Ela leu nas fontes, criou sua própria interpretação, que às vezes é muito ruim, por sinal, e várias dessas pessoas têm interpretações muito ruins. Canalização, então, canalizadores, né, dito médiums, hoje tem muitos. Eles não entenderam ainda qual é o processo da canalização, e é por isso que jogo esse volume de informações para vocês. Mas um segredo que eu quero falar para vocês é que a maioria dos pensadores, eles têm o hábito de retirar-se. Retirar-se hoje eu não vou falar assim que é ir para a floresta, né? Até porque hoje em dia tem perigos que no passado não tinha, era muito menos habitantes, muito menos pessoas, e quantitativamente, né, num gráfico você pode deduzir que teria menos pessoas más também. Hoje, mais pessoas, mais gente mais má. Mais probabilidades de alguma coisa acontecer com você num local ermo. A menos que seja um lugar já conhecido por você. E eu chamo isso aí de cantos mágicos, lugares mágicos, né? E todo mundo deve ter os seus. Seja uma cidade, seja uma praia, um litoral, uma floresta, uma caverna, uma montanha. Cada um escolhe o que toca seu coração, o que de algo mágico toca o seu ser. Mas esses mestres sempre iam para esses lugares, se retiravam, e dali, daquele lugar, coletava aquela energia que os ajudava a confabular seus pensamentos.
a trazer de novo a estrutura pessoal. E às vezes, assim, esse estresse da vida da gente, eu falava no vídeo passado sobre o cérebro, e a gente se observar para ver o quão dependente de dopamina a gente está, o quão dependente a gente está do celular, né? Então, às vezes, tudo é o celular, então, às vezes, a gente tem que, de vez em quando, largar um pouco isso e se perceber para ver o nível de impulso que a gente tem de pegar o celular sem pensar. Quando você pega, você já está. Outra coisa é o time, o tempo, né? Quanto tempo eu tiro para ver as redes sociais, e o que eu poderia estar fazendo no lugar daquilo. Por exemplo, quando a gente fala assim de se retirar, né, ficar quieto, sentado, observando a natureza, por exemplo, eu vou até ler um trecho aqui, né, do Leon Denis, que está nesse livro aqui. Eu sempre passo, às vezes, alguma frase ou outra para vocês. Gente, quando eu mostro um livro, tá? Não estou indicando para ninguém ler, tá? Eu basicamente leio de tudo, desde que tenha alguma coisa a ver com autoconhecimento, com, com algo espiritual também, que tem a ver com. Eu estou estudando muito saída do corpo agora, como sair do corpo, anotar as saídas do corpo no caderno negro que a gente tem trabalhado aqui no curso via interior. Né? Tem uma playlist aqui, se você quiser fazer o curso, está à disposição. São 16 aulas aí, o curso de interior. E aproveite, né? Porque logo, logo eu vou deixar esse curso só para membros. Né? Vou guardar ele só para os membros aí. Então, enquanto está aberto, aproveite. E a verdade é que quando a gente vê esses autores falando dessa busca de energia, a gente percebe que a gente é seres de energia e que a gente tem que se tratar. Mas primeiro, para se tratar, a gente tem que se ver, voltar a se observar. O que não é fácil, como eu estava voltando ao raciocínio, o que não é fácil. Às vezes você fala assim, eu vou lá, vou sentar, aí você começa, você já vê seu corpo mexendo, você vê seu corpo ansioso, você vê seu corpo querendo fazer alguma coisa. Mas para fazer alguma coisa é necessário aprender a ficar quieto. Né? Para falar, você precisa ficar um pouco quieto. Então, normalmente antes de gravar uma aula, eu faço uma leitura aqui para que os pensamentos vão se organizando e diminua a velocidade. Eles não vão parar, né? Mas você pode conduzir isso, né? Aproveitar essa energia, esse fluxo. E pôr, no meu caso, por algo para fora para vocês. Que é o que os canalizadores hoje, cada canalizador traz uma importância ao seu assunto, sabe? Como se fosse a verdade absoluta. Tudo bem, pode ser até uma verdade, mas não vai entrar na sua cabeça do dia para a noite. Ninguém vai dar salto na evolução. Todo mundo vai caminhar como sempre caminhou, todo mundo. E nós estamos nisso. Agora, existe uma coisa interessante nisso que é o que a gente chama de entrar na corrente certa. Vai mais ou menos assim, numa certa continuidade. Quando você começa a entrar nisso, você sente. Você fala, uma coisa se conecta com a outra. Lembra que eu falo para vocês dos setênios, que são a cada 7 anos a gente muda as nossas configurações, as configurações arquetípicas. Né? Então, por exemplo, se eu estou do 49 ao 56, que é o meu caso agora, qual é o início disso? Alguns conhecimentos só eram divididos e abertos a pessoas nessa idade. Um deles era a Cabala mística. Então, se você está nessa fase que eu estou, de entre 49 e 56 anos, nesse setênio, você tem que começar a estudar as saídas do corpo, a, a descobrir que você não é o corpo, que você é um espírito, né, que se torna Atma, se torna alma dentro de um corpo físico. Ao sair, você morre o corpo físico
Depois você morre Atma, você morre a alma e se encaminha novamente para esse estado de espírito. Estima-se que demore 8 meses, mais ou menos, para Atman morrer, que é você, esse apego à sua identidade, ao seu nome, à família, à posição de filho ou de pai, a de um profissional, seja qual for, bombeiro, médico, tudo isso vai se desligando porque as funções mudam no mundo espiritual. E nessas colônias espirituais, você volta depois para a Terra para começar novamente um novo. A Terra herda a Terra aqueles que estão no alinhamento dos planos da Terra. Aqueles que não estão, as entidades más, vorazes, extremamente gananciosas, corruptas, já estão indo para outros planetas, né? Isso aí é o que a gente tem ouvido, não só um médium, mas a literatura toda mostra isso. Que a maior parte desse apocalipse que a gente está pensando ser tão material já está acontecendo no plano espiritual. Por isso que é importante a gente saber. Mas a minha idade é para isso. Se tem alguém de 35 anos aqui e 36 anos, está num certo setênio. Tá num certo. Eu programaria um arquétipo diferente para essa pessoa. Porque vai chegar na hora certa dela estar na posição que eu estou, com as configurações mentais próprias para isso. Então, a cada fase você tem que estudar muito. Naquela série Star Wars, tem uma parte interessante que no final do filme o Kenobi fala com Yoda e ele termina uma fase da sua vida e aí o Yoda fala para ele, olha, vá para determinado planeta e lá você vai encontrar outro mestre que dará outras orientações. E essas orientações era justamente o seguinte, aquela pessoa criou a estrutura material toda, chegou no ápice material, fez o que tinha que fazer, agora ela tinha que se preparar para as funções espirituais que estão à nossa volta. Ou seja, tem espíritos à sua volta, influenciam você, mas em determinado momento da vida você precisa caminhar para essa mentoria, né? Ou seja, até chegar no mestrado, né? Que nem sempre é fácil, nem todo mundo consegue se tornar um mestre de verdade, tá, gente? Hoje nós temos coaches de 35 anos e nada a ver com a idade, tá? Mas sim com muita questão psicológica, uma demanda de problemas sociais, essa pessoa só está resolvendo essa demanda. Isso não é sabedoria, tá? Isso é um modismo temporal da nossa época, assim como no século passado o modismo foi a religião no século XX. A religião ela espalhou pelo planeta inteiro, né? Tem uns templos no mundo inteiro de várias denominações, de várias cabeças, e não havendo mais espaço físico e nem interesse das pessoas em sair para esses templos, essas pessoas estão indo hoje para as mentes, para esse campo mental. E esses caras, chamados coaches, eles nada mais nada menos são essas pessoas que estão absorvendo este público, que religiosamente comparece nos seus encontros, diga-se de passagem, muito caros, tá? Não é nada barato. Então, não é interessante ou acessível para uma pessoa pobre. Então, sempre tome muito cuidado quando a gente fala de dar valores a pessoas, principalmente hoje pela internet. Porque o que aconteceu com a religião foi a mesma coisa. A religião logo se interessou pelos recursos, sob o pretexto de crescer e alcançar mais pessoas através da religião. Não estou dizendo que a religião não ajude, né? Ainda ajuda muita gente, assim como os coaches também ajudam muita gente a crescer, a se desenvolver. Tá? Só estou fechando aqui um raciocínio para você entender.
E a gente já volta nesse conhecimento secreto que é o afastar-se. Né? Hoje o afastar-se está muitas vezes em não pegar o celular, não ligar a TV e ficar uns minutos em silêncio, tranquilo. Mas precisa ser sentado, quieto, parado? Não. Eu, por exemplo, às vezes eu fico quieto arrumando um vaso de planta, tirando o capim dele, arrumando as pedras em volta, ajeitando a planta, tirando as folhas secas. Eu fico ali 10, 15 minutos, eu adubo aquela planta, depois eu molho ela. Mas eu tento ficar o máximo presente ali, olhando tudo que está ali. Quando a água cai na água, ela solta sons enquanto a terra absorve a água, e eu fico focado naquilo. Eu jogo uma mentalidade naquele momento que a planta é como nós. Que às vezes alguns mestres podem se distanciar do movimento todo espiritual e vêm na sua direção para molhar teu campo de força, adubar esse teu campo de força, inspirar você através desse campo de força. E às vezes você recebe isso sem ter noção de que está recebendo. Né? Mas é salutar a água na planta que está no vaso. O sol, a luz é muito importante. Assim como para nós se afastar um pouco é importante. Mais para frente eu posso falar das jornadas, da importância desse desligamento da solitude, de uma jornada, de uma peregrinação. Tá? Peregrinação hoje, você pode falar, mas eu não sou católico para fazer uma peregrinação. Não é essa a questão, gente. A mística não é essa. A mística constitui no processo em si, no exercício espiritual. Há várias religiões que pegaram exercícios do passado e foi criado novos exercícios espirituais que são importantes para a sua evolução. Mas necessariamente você não precisa ficar lá dentro. Os coaches mesmo pegaram muita coisa da religião, da psicologia e colocaram no seu processo. Não que não seja bom e útil, não é isso. E sim, às vezes é muito útil. Mas você não precisa ficar fixo ligado naquela pessoa. Não por isso, tá? Não por isso. Então entenda, seja livre. Ser místico, ser esse mago, é ser livre. É ter as portas abertas, eu entro em qualquer lugar, desde que eu queira aprender alguma coisa lá. Que eu precise aprender naquele momento lá. Energias mais densas, às vezes, implicará em você entrar em lugares mais complicados para aprender. Difíceis para você. Mas, não menos importante. Cada época, cada estação, né? Cada configuração tem uma exigência. Compreende? Acho que agora eu vou ficar por aqui no nosso bate-papo, tá? E quero agradecer aqui no final do vídeo cada membro que está aí no nosso canal, né? Eu reativei a questão dos membros e muitos já voltaram aí. Obrigado pela presença de vocês, cada um de vocês. Quero uma hora no final do vídeo aqui ler o nome dos nossos membros aqui, agradecê-los, né? São vários, né? Então não tem como a gente mensurar, mas cada um deles é um carinho muito grande por vocês, né? Por estar acreditando na proposta, né, do canal, que é justamente traduzir um pouco da minha maneira, é claro, né? Todos esses, conforme eu vou lendo, né, e vou conhecendo os autores e dividindo esse conhecimento com vocês, né? Porque acho que vai adiantar eu ter conhecimento se eu não posso dividir com os meus amigos, com as pessoas que estão comigo, né? Quando eu falo aluno, às vezes eu falo assim de uma questão de amigo mesmo, assim, né? De pessoas mais preparadas para atitudes amigas, né? Mas eu vou ler o versinho aqui do Leon Denis para nós encerrar nosso vídeo, tá? Como eu tinha prometido. Quantas obras delicadas e fortes têm sido meditadas em sua sombra fresca e mutável, na paz de suas potentes fraternais ramadas. Quem quer que possua alma de artista, escritor, de poeta, saberá ao ir nesta fonte viva, transbordante, a inspiração fecunda. Leon Denis, 1919.
Então, quando ele fala aqui sobre, né, de forma poética, ele está falando da sombra das árvores, ao som do riacho, né, da beleza de uma planta, de cuidar de um vaso. Cara, com a medida do tempo eu vou passar assim o que eu faço, né, para vocês, para de repente o meu exemplo pode servir para você também. Como eu falei do vaso de plantas, né, que eu tenho é, esse hábito, né, de cuidar de alguns vasos, alguns, né, eu tenho vários aqui, né. E cada dia eu pego um assim com um olhar mais carinhoso, né, faço essa doação de amor, né, pro vaso naquele momento, né, mas isso me tira dos outros afazeres, dos pensamentos, para focar nele. É assim que eu acho que cada anjo da guarda, mentor, protetor, faz. Às vezes ele vai tirar um tempo para vir dar uma cuidada no vaso dele, que é você, às vezes. Assim como a planta, eu sei que é um espírito. Porém, naquele momento, naquela situação, mas que um dia também será humano. Cada vida um dia passará por esse estado humanoide, né, que a gente é. Terá um corpo, uma alma. Agora é a alma coletiva das plantas, dos animais, mas que um dia terá outra função, outra existência. Por fim, como sempre, serenidade profunda em seu coração. Terminou o nosso bate-papo. Eu me torno você.